Zaidan, me permita, ainda acerca da posse de Joe Biden, e eu confesso que eu não tenho absoluta convicção se eu perdi esse ponto, mas alguns ouvintes perguntaram a respeito da questão dos muçulmanos uigures. E de que maneira o governo americano, porque há muita gente que entenda que há um genocídio da população muçulmana uigure por parte do governo chinês. Você espera algum posicionamento de Joe Biden acerca disso? Bom, eu espero que ele seja muito mais contundente do que o Trump. Aliás, algumas pessoas perguntaram o que eu penso do Trump. Eu acho que o Trump é um vaidoso, fanfarrão. Desperdiçou uma grande chance, cometeu erros, como eu citei aqui, inclusive deixou a Casa Branca depois de cometer o erro de perdoar o Steve Bannon, que cometeu um crime de desvio de dinheiro, cometeu um crime de proteger o Mohammed bin Salman, a ditadura saudita, cometeu o crime de abandonar os curdos, mas acho que o Joe Biden fará um governo pior do que o dele. É isso. E com relação aos uigures, ficam no nordeste da China, né? Você sabe, Ronald, não é nem assim o extermínio físico, né? Embora haja denúncias, e como são denúncias, não sabemos se isso é fato ou se é propaganda, mas há denúncias de esterilização forçada de mulheres uigures. Né? Agora, o que é fato são campos de reeducação. Na verdade, são campos de concentração, onde há uma tentativa de lavagem cerebral para que os uigures abandonem seus valores culturais e religiosos e recebam ensinamentos sobre o grande partido que eles devem amar e adorar, que é o partido que comanda de maneira ditatorial e totalitária a China, o Partido Comunista Chinês. Então, eu espero que o Biden, até pela força que os Estados Unidos têm, nenhum outro país será capaz de pressionar a China. Se os Estados Unidos não pressionarem, ninguém tem força para isso. Não tem França, não tem Alemanha, não tem a União Europeia no seu conjunto, não tem Reino Unido, não tem. Só os Estados Unidos podem pressionar a China, porque a Rússia não o fará. Né? A Rússia não o fará. A Rússia hoje é aliada estratégica da China. Então, só os Estados Unidos podem pressionar a China. O Mike Pompeo, que até hoje era o secretário de Estado, colocava muitas publicações a respeito dos uigures, mas ação efetiva não aconteceu nenhuma, né? Então esperamos que o Biden vá além do que foi o Trump em relação aos uigures. Para mim, ele não irá. Para mim, a China continuará com liberdade para perseguir, prender e colocar em campos de concentração os muçulmanos uigures do noroeste da China. Enquanto isso, né, Ronald? Você ia falar pode falar. Da posse? Não, o Biden e a Câmara, né, estão nesse momento uma cerimônia de troca de presentes. Aí, confesso a você, Ronald, que eu não lembrava dessa cerimônia de troca de presentes, né, na República. Mas, enfim, é uma tradição americana. Biden, só resumindo aqui parte do seu discurso, vou ser presidente de todos os americanos. Assinou a proclamação de posse e falou: temos que enfrentar nossos inimigos, que é a raiva, o ódio, o extremismo, a violência, a doença, o desemprego e a desesperança. E com a posse de Biden, isso que eu queria saber de vocês dois, meus queridos amigos, o Brasil vai sofrer pressão conjunta, principalmente no que diz respeito ao meio ambiente, Zaidan. Isso é uma conversa que a gente vai ter daqui a pouco com o embaixador Sérgio Amaral, né, que serviu o Brasil nos Estados Unidos durante muito tempo, uma sumidade em assunto Estados Unidos, mundo, um grande diplomata que é. Mas eu queria ouvir vocês antes a esse respeito. Zaidan. A Zaidan, completando isso da Sônia, esses recados que foram dados, muro, divisa com o México, volta ao Acordo de Paris, são obviedades que se esperava para o primeiro dia? Ah, sim. Até porque, no caso do muro, isso virou uma discussão ideológica, né? E o Trump, que poderia ter construído o muro, aliás, já havia ali proteções de concreto em alguns trechos. Não foi inaugurado pelo Trump. A ideia dele era ampliar isso. Mas ele veio com a bravata. Ele é incapaz de não soltar uma bravata. E disse que o México pagaria, o que é uma bobagem, né? O México jamais irá pagar por aquele muro. O presidente mexicano que fizer isso é derrubado no dia seguinte, não é? Imagina. Então é claro que o México não pagará. Então, o muro, a questão era convencer o México, até porque para o México é importante evitar que aquelas correntes humanas atravessem o país com muitos problemas sociais. O México tem que socorrê-las, etc. Tanto que o México tem reprimido
As pessoas que saem da América Central, e é um governo rotulado como de esquerda, essas coisas, né? Que é o do López Obrador, mas tem reprimido os imigrantes que tentam chegar aos Estados Unidos, que é um problema para o México. Ele tem de cuidar dessas pessoas, daquela longa travessia, aos coiotes, que são assassinos, né? Matam quem não paga, etc. Então o muro não é um grande problema. Para mim, a grande medida em relação aos imigrantes, e essa já esperávamos, era fazer com que os pais reencontrem seus filhos. Isso foi um dos mais sérios erros, gravíssimos, e em alguns casos um crime contra essas famílias cometidos pela administração Trump, porque você não isola uma criança de seus pais. Nenhum Estado tem esse direito. Nenhum Estado. Imagine então um Estado onde se espera haja o Estado de direito. Não é? E o Trump conseguiu atropelar os chamados freios e contrapesos e conseguiu fazer essa barbaridade. Isso aí tem de ser desfeito imediatamente. Não é? E já sabíamos que ele anunciaria isso. Então, com relação aos imigrantes, e outra coisa, aquela coisa de proibido imigrante de tal país, isso não existe. Você tem de ter caso a caso. Ó, esse cara aqui é suspeito de ser um terrorista, de ser ligado à Al-Qaeda, de ser ligado ao Estado Islâmico, não é? De ser ligado a um serviço secreto internacional. Você barra. Agora, dizer que de determinado país não pode ir ninguém para lá. Então, essas coisas corretas já sabíamos que ele iria anunciar. Com relação ao muro, é preciso saber o que a população acha disso, inclusive a autoridade mexicana. Porque o México sofre muito com essas ondas de imigrantes que saem da América Central, gente desesperada, porque hoje Honduras, El Salvador estão entre os países mais violentos do mundo, com gangues dominando as cidades, com fome, com desemprego, essas pessoas... E logo ali ao norte está o país mais rico do mundo, eles querem chegar lá. Mas o México sofre com essas ondas, então eu acho que deve ser uma solução feita juntamente com o governo mexicano. Pois é, Zaidan, agora eu gostei dessa definição aqui, dessas suas aspas. Donald Trump, fanfarrão que perdeu uma grande oportunidade. Fecha aspas, Cláudio Zaidan. É isso aí, concordo.